Bom, a primeira pergunta é a seguinte, Rui. É, Essa semana apareceu no site da revista Fórum uma coluna que me parece requentada, que já, pelo título já tinha aparecido outras vezes, chamada PCO é uma seita? Interrogação. E aí, o colunista aqui, chamado Francisco Ladeira, ele vai discutir se o PCO seria ou não uma seita, né? Ele fala que ele começa falando que tanto Reinaldo Azevedo, Guilherme Boulos e Emir Sader estariam certos em dizer que o PCO é uma seita, porque todos eles em algum momento já citaram isso daí. E aí ele cita aqui um grande teórico chamado Steven Hassan, que seria conselheiro de saúde mental especializado em cultos destrutivos, para levantar algumas características de seita e que seriam que o PCO estaria enquadrado, né? Só para citar rapidamente, seria a infalibilidade do líder, o exclusivismo, somente seu grupo é o portador da verdade, e a perseguição a ex-membros. Seriam os três pontos aqui que o PCO se enquadraria para que provam que o PCO é uma seita, né? E que, portanto, tanto o Reinaldo Azevedo quanto o Boulos e o Emir Sader estão certos em dizer que o PCO é uma seita. Eu queria que você comentasse isso. Isso parece. Eu vi essa matéria. Parece ser uma matéria que eles requentaram. A primeira pergunta, que é uma pergunta, na minha opinião, a coisa mais importante, mas eu vou responder tudo, é que por que eles requentaram essa matéria agora? Né? Por que o interesse em atacar o PCO? Não aconteceu nada. Nós não fizemos nenhuma menção. Para nós, revista Fórum é zero à esquerda, não tem a menor importância. Né? Por que eles decidiram atacar o PCO com esse negócio de seita mais uma vez? O que me chama a atenção é que isso aí acontece logo depois da mobilização que a gente fez na terceira Conferência Nacional dos Comitês. Né? Logo depois. É o único acontecimento que eu acho que chama atenção aí que poderia ter a ver com isso. Então, parece ser assim, é um setor aí que não é do PT, né, porque essa revista é mais ligada ao PSOL do que o PT, preocupada com o desenvolvimento da atividade do PCO. Ao mesmo tempo, a gente vê que PCB e PSTU, que também são próximos do PSOL, fazem ato contra o governo Lula. E daí vem um ataque contra o PCO, porque o PCO não vai apoiar, né, essa mobilização de tipo abertamente golpista desse pessoal. Quer dizer, não dá para a gente ter um quadro assim nítido, né, do que está acontecendo, mas parece que na convergência desses acontecimentos aí que essa matéria se situa. Né? Bom, uma primeira coisa que chama atenção nesse tipo de matéria, não é a primeira que tiram, né? É o seguinte, que quando esse pessoal fala em seita, eles não estão usando o vocabulário marxista. Porque no marxismo existe a expressão, né, sectarismo. É uma expressão que tem um conteúdo objetivo. Quer dizer, são organizações que não têm uma compreensão real do movimento de massas, cujas posições são posições puramente doutrinárias, dogmáticas. Em geral, né, as organizações sectárias são compostas por professores universitários, elementos da pequena burguesia que têm uma concepção doutrinária da política. O
pela sua própria condição social, né? Professor, o que ele faz? Ele dá uma lição sobre o que estaria certo e o que estaria errado na política. Para um marxista, o problema nunca é esse, dar uma lição, né? Ver quem que está certo e quem que está errado. Para o marxista, o problema é sempre encontrar o caminho para a mobilização das massas e para o desenvolvimento da consciência das massas. Tá? Então, nós estamos diante aqui de uma expressão que não é política. Ela é uma outra coisa. Isso é uma coisa que vem dos Estados Unidos, que é o combate, né, às pequenas religiões que existem nos Estados Unidos. Pequenas, algumas até grandes, né? Você tem aí nos Estados Unidos você tem muitas religiões diferentes. Muita gente que não conhece bem os Estados Unidos não se dá conta, mas são milhares de pequenas igrejas, pequenas e até grandes, né? Então desenvolveu-se aí uma espécie de atividade profissional de combate às seitas, que lá não são chamadas de seitas, eles chamam de culto, né? É uma expressão que se transformou numa expressão pejorativa. Então, existe a teoria de que não todos, tudo bem, né, mas é um estigma que existe contra todas essas pequenas igrejas, de que elas teriam um caráter destrutivo, né? Bom, a própria alegação contra essas seitas religiosas é uma alegação autoritária, né? Porque, na realidade, quando a pessoa fala que tem que combater as seitas, o que ele está propondo é combater determinadas organizações religiosas, né? Veja que esse cidadão aí, né, Steve Hassan, ele é um profissional da coisa. Escreve livros e tal, né? Criou um modelo. A sociologia norte-americana é toda assim, né? Cria um modelo quantitativo, né? Se você tiver tantos pontos, você é uma seita, nesse sentido, um cult. Na realidade, é uma atividade... A atividade dele é negativa, em primeiro lugar. Porque ele está se organizando para combater um determinado tipo de organização religiosa. Aí alguém pode chegar e falar o seguinte, mas veja, não há organizações religiosas que têm práticas estranhas e tudo mais, né, onde o pessoal fica fanatizado, etc. e tal. Bom, eu, pessoalmente, que sou ateu, apesar de a gente estar sendo acusado de ser membro de uma seita religiosa, nós somos ateus. Eu acho que todas as religiões são assim. Fanáticos religiosos você encontra digamos assim, na coluna vertebral de todas as religiões. Que pessoas desenvolvam determinadas atividades no sentido de controlar os membros, todas as religiões têm isso aí. Eles querem que a pessoa tenha uma concepção messiânica do mundo. Você tem que concordar que tal Deus falou tal coisa, que isso daí é a verdade, embora não seja uma coisa racional, e você tem que acreditar nisso daí por um ato de fé. Isso não é a definição de o que eles chamam de cult, ou de seita. É definição de organização religiosa. Veja, por exemplo, eu nunca tenho
a vontade, né, mas aqui é meio obrigatório, de avacalhar a religião dos outros. Eu acho que podendo não fazer isso daí, a melhor coisa é não fazer. Mas veja só, eu, por exemplo, fui educado na Igreja Católica. E, logicamente, educado significa que me ensinaram uma série de coisas sobre a religião. Aí o pessoal ensinou que existe a Santíssima Trindade, que são 3 entidades, mas é uma só. É uma coisa que não faz sentido. Você só acredita nisso porque você está envolvido com aquele negócio. E nós não estamos falando de uma pequena religião ali nos confins dos Estados Unidos. Nós estamos falando da Igreja Católica, que é a maior organização religiosa do planeta Terra. Aí ele fala o seguinte, que o que caracteriza a seita maligna é a infalibilidade do líder. Bom, na Igreja Católica, esse é um dogma da Igreja. Não é que o pessoal acha que o Papa é infalível. Para você ser da Igreja, você tem que concordar que ele é infalível. É um dogma. E é um dogma que existe na Igreja Católica há 2000 anos. Então, quer dizer, o que ele está falando aqui das seitas não descreve nenhuma organização estranha. O pessoal vai estranhar o seguinte, né? Uma vez eu vi um programa de um humorista norte-americano, eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é muito famoso. Então ele estava criticando a religião, né? Então ele falava o seguinte, que religião é tudo loucura, no que eu concordo com ele. É loucura por quê? Porque é uma coisa irracional. Você tem que acreditar em coisas que não têm demonstração, né? Por exemplo, Deus criou o céu e a terra, papapá, papapá. Quem que viu isso daí? Ninguém viu. Por exemplo, o cara que escreveu isso, botou isso no papel, na Bíblia, ele não viu isso. Ninguém viu. Então, ele teria recebido essa informação diretamente de Deus. É uma coisa que você acredita se você quiser, mas não há demonstração nenhuma disso. Aí a pessoa vem e fala assim, a alma. Alguém já viu uma alma? Ninguém nunca viu uma alma. Tem gente que fala que viu a alma penada, né? Mas, em geral, você, por exemplo, você se sente, se você acredita nisso, você se sente com uma alma? Não. Quer dizer, são todas coisas nas quais você tem que acreditar sem que haja nenhuma demonstração objetiva daquilo. Portanto, é um processo, pela sua própria natureza, irracional. Isso é a religião. Então ele falava o seguinte, para entender, né, como esse processo irracional, como esse processo é irracional e maluco, não adianta você olhar para as velhas religiões, porque elas estão aí há muito tempo, as loucuras delas foram todas assimiladas. Né? Então o cara, por exemplo, você vai na missa, o padre vai pegar um pedacinho de pão ali, chato, achatado, e vai falar, é o corpo de Cristo. Você acredita se quiser. No final das contas, é uma coisa estranha para quem não pensa em termos bem racionais. Quem que disse que aquilo é o corpo de Cristo? De onde veio? Né? Eu, por exemplo, antes de fazer a primeira comunhão, o pessoal, as crianças, né, eu fiz a primeira comunhão, acho que eu tinha 10 anos de idade. O pessoal falava o seguinte, você não pode morder a hóstia porque sai sangue, porque é o corpo de Cristo. É tudo loucura isso daí. Então ele fala, para você entender o nível de loucura, você tem que pegar as religiões novas. Porque as novas, você não está acostumado com a loucura delas. Então a loucura aparece em toda a sua dimensão. E esse cidadão, ele trabalha em cima disso daí. Ele não persegue a Igreja Católica. Ele vai perseguir a religião nova. Né? Ele vai pegar um cara aí que chegou e falou que, sei lá, ele
ele foi passar aí no deserto, uma semana lá de jejum no deserto, em meditação, e ele viu o Espírito Divino, Deus chama Bunga, e o Bunga falou para ele que ele tem que fazer um ritual onde ele pega aí um pedaço de árvore e o pessoal tem que morder o pedaço de árvore. Aí todo mundo acha estranho, mas é tão estranho quanto o resto. Então, quer dizer, o comportamento estranho do pessoal, o comportamento irracional, o fanatismo, tudo, não é um problema de determinadas seitas religiosas pequenas. É um problema da religião. Toda religião é assim. Não tem nenhuma que não seja exatamente assim. Toda ela tem noções que ninguém nunca... Se o cara chegar para você e falar sem nenhum respaldo na sociedade, você vai falar, esse cara está louco. Se você nunca tivesse ouvido falar da hóstia, do sangue de Cristo e tudo mais, o cara aparecesse com essa história para você agora, você ia chegar e falar, você bebeu, meu amigo. De onde você tirou isso daí? Essa é a realidade. Então, o que acontece? O que é essa oposição dele às seitas? É uma perseguição contra as igrejas que não estão institucionalizadas. Porque se elas estão institucionalizadas, você aceita qualquer loucura. Mas se elas não estão institucionalizadas, você não aceita a loucura delas. Quer dizer, acaba, eu não sei, não conheço a biografia desse cidadão aí, mas acaba sendo o seguinte: você persegue as religiões novas e pequenas na defesa das religiões antigas, que são, na sua maioria, organizações profundamente reacionárias. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é que esse negócio aí de apresentar aí o espantalho da seita religiosa é uma coisa reacionária. O cara tem que ter a mente mais aberta. Religião é um negócio meio estranho. E quando o pessoal está muito motivado, eles fazem coisas bastante estranhas. A Igreja Católica, por exemplo, apoiou os regimes fascistas. É um negócio também do Arco da Velha fazer isso daí. Nos Estados Unidos tem muita religião que é profundamente reacionária, contra-revolucionária. E tem as outras que são mais inócuas. E tem o pessoal que tem hábito estranho, tem o pessoal que vive em comunidade e tal. Eu pessoalmente acho que você não deve partir desse ponto de vista. A religião é uma coisa assim. Daí ele vai falar assim, fazem lavagem cerebral do pessoal. Veja, se fazer lavagem cerebral é levar a pessoa a acreditar em coisas que não tem nenhuma demonstração real, todas as religiões fazem lavagem cerebral. Ou então nenhuma faz. Eu, pessoalmente, não diria que elas fazem lavagem cerebral. Eu diria simplesmente que é um processo social que leva a pessoa a acreditar em determinadas coisas. O cara acredita que... como é que se diz? A pessoa acredita, por exemplo, no pecado original. Ninguém nunca viu isso daí, ninguém sabe disso. Ele acredita porque ele tem uma necessidade social de acreditar. Tudo bem. Né? A única coisa que eu posso... Eu não vou dizer que isso aí é uma coisa criminosa. Eu simplesmente vou dizer que é uma coisa irracional. E aí o próprio religioso tem que concordar, porque ele vai falar que a religião é um problema de fé. Se é fé, não é racional. O que é racional não precisa de fé. Né? Existe uma demonstração racional da coisa. Então, eu acho que esse negócio de ficar falando ficar aí estigmatizando, né, as seitas religiosas, que nos Estados Unidos é muito comum, é uma coisa que parte do governo norte-americano, dos órgãos de repressão, contra religiões que não são aliadas do Estado norte-americano. Algumas delas fazem uma dura oposição ao Estado. Quer dizer, são organizações que, mal ou bem, são subversivas. Confusas? Tudo bem.
até malucas, tudo bem, mas subversivas. Quem que não sabe que a religião ela tanto tem o poder de ser uma força conservadora, como de ser uma força subversiva? Na Reforma Protestante, Lutero questionou, né, uma série de questões sagradas da Igreja Católica. Bom, isso daí deu lugar à proliferação de muitos grupos religiosos. E esses grupos religiosos, que cada um começou a pensar por si próprio o que seria certo e o que seria errado, né? Esses grupos religiosos levaram a uma das maiores revoluções que já aconteceram na Alemanha até hoje, que foi a Revolução Camponesa da época da Reforma Protestante. Aí o Lutero, que estava aliado com a nobreza, ele pediu a repressão dos camponeses e das seitas religiosas. Alguns dos principais líderes comunistas da Revolução Camponesa eram religiosos. Um cidadão, inclusive, ele estabeleceu uma comunidade, né? Não sei se é anabatista, não sei que grupo religioso que era, numa cidade onde ele estabeleceu digamos assim, na prática, um regime de tipo comunista. A cidade toda comia em refeitórios públicos. A propriedade foi dividida, era proibida a propriedade privada. Era um regime comunista estabelecido a partir de ideias religiosas. Então, essas pequenas religiões, elas têm um potencial subversivo, por isso que elas são combatidas, né? Aí alguém vai falar, mas não tem religião que é meio estranha, tem um picareta lá que explora o cara? Bom, pode ter. Mas isso aí está muito longe de ser um grave problema social, né? E está muito longe de ser, como é que se diz? De dar lugar a essas ideias que não têm pé nem cabeça. Bom, dito isso, sobre a crítica, né? Se é que a gente pode. Eu vi a matéria dele, é uma matéria caluniosa, fala várias coisas falsas, não vou nem entrar aqui nesse mérito. Mas aquilo que ele fala é uma coisa que não tem o menor significado. Ele fala, por exemplo, que o PCO tem um líder que todo mundo respeita o que a pessoa fala. Ele usa a expressão infalível, né? Nós nunca falamos que nós somos infalíveis. Nem eu pessoalmente, nem o partido. Nós discutimos a política. Nós fazemos uma avaliação crítica da política. E nós só discutimos política. Tem esse detalhe também. Nós não ficamos discutindo problemas espirituais. Agora, você ter um líder é uma característica de praticamente todas as organizações. Não é característica de seita. Né? Aí eu fico pensando, será que no Twitter aquilo que o Elon Musk fala é discutido pelo pessoal? O pessoal fala, não vou fazer o que você está falando aqui porque você não é infalível. O pessoal faz o que ele fala. Pô. Toda organização tem uma liderança. É uma forma que, no tipo de sociedade que a gente vive, é uma forma necessária. Aí ele acrescenta a palavra infalível, que é para todo mundo ficar assustado. Nossa, o cara se considera infalível. Ninguém nunca falou isso daí. A ideia, por exemplo, de que nós achamos que só nós estamos certos. Não, isso não é verdade. Porque se nós pensamos A e outra pessoa pensa A, nós procuramos unificar a nossa atividade com a outra pessoa. Então nós estamos reconhecendo que essa pessoa também está certa. Agora, nas coisas que nós pensamos e o outro não concorda, nós temos que pensar que nós estamos certos. Porque se eu pensar que o outro está certo, tem que mudar de opinião. Quer dizer, você nota assim, a indigência intelectual do cara que fez a crítica, né? É uma barbaridade isso daí. Bom, nem sei o que mais, além
De que nós estamos certos, o líder infalível, que outra coisa que o cara falou. Divisão nós e eles. Nós e perseguição a ex-membros. Não, perseguição a ex-membros é bobagem. Está cheio de ex-membros aqui que são simpatizantes. O PCO tem uma larga rede de simpatizantes onde há muitos ex-militantes. Por que a gente vai perseguir o pessoal? Agora, outra coisa é que o cidadão vem aí e começa a falar mentiras sobre o partido e a gente critica essas mentiras. Agora, perseguição, o que a gente fez? Alguém tem alguma acusação concreta? O que a gente foi... usou o nosso poder para demitir o cara do emprego dele? O que a gente fez? Não tem isso daí, bobagem. Nós versus eles, infelizmente, tem que ser assim, porque senão... Né, nós estamos contra o imperialismo, estamos contra a burguesia, estamos contra os partidos da esquerda que são aliados do imperialismo. O que a gente pode fazer? Agora, a prova maior de que isso tudo é uma bobagem é a nossa relação com o PT. Porque se fosse tão assim como ele fala, nós teríamos que estar no ato do PSTU lá. Tem que entender que são o setor mais radical contra o governo do PT, porque nós temos muita divergência com o PT. Isso daí é uma coisa caluniosa, né? E é intelectualmente indigente. A gente precisa desmascarar essas tentativas aí. Isso aí é o seguinte, o cidadão não sabe o que fazer para criticar a gente politicamente. Então ele tem que inventar a história. Ali ele fala que os militantes são obrigados a defender jogadores direitistas como o Neymar. Não, ninguém é obrigado. O que ele não imagina é que o militante do PCO não é tão bitolado que ele ache que porque a Rede Globo faz campanha contra o Neymar, ele tem que fazer campanha contra o Neymar também.